Depois de muito tempo, você vai perceber que algo está errado. Não procure o problema lá fora. Ele está dentro de você. Você vai estar sentado em casa lendo notícias sobre mais uma queda na bolsa, mais uma alta da inflação, mais um especialista gritando que acabou tudo. E não vai sentir nada. Não porque não se importa, mas porque está isolado, protegido. Não por sorte ou riqueza, mas por uma decisão que você tomou enquanto todos estavam em pânico. Olha, uma crise está chegando. Talvez não agora, mas está chegando e, quando chegar, vai separar dois grupos de pessoas de forma permanente: os que se prepararam e os que acharam que isso não ia acontecer. Ninguém entende o verdadeiro perigo financeiro. As pessoas acham que o perigo é o próprio evento, a queda, os demitidos, a recessão. Mas não é isso que destrói as pessoas. O que destrói é entrar na crise no ponto zero. O ponto zero não é riqueza, não tem nada a ver com ser rico. Tem a ver com ter uma distância entre você e a beira do abismo. E agora, a maioria das pessoas está na beira do abismo sem nem perceber. Deixa eu explicar o que quero dizer. Segundo dados da Serasa, o brasileiro médio tem menos de R$ 2.500 guardados. Se o carro estragar amanhã, pedem empréstimo com juros altos. Se perderem o emprego, em 2 semanas estão desesperados. Essas pessoas não são irresponsáveis, não são preguiçosas. Estão apenas sobrevivendo dentro de um sistema projetado para mantê-las exatamente nessa situação. Mas o que está por trás disso é o seguinte: os que saíram ilesos das crises, e até cresceram durante elas, cruzaram um limite que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Não se trata de jogar com milhões. Trata-se de ter dinheiro suficiente para parar de reagir e começar a agir. Esse limite é diferente para cada pessoa, mas para a maioria existe um número que muda tudo: 12 meses de gastos, em dinheiro, intocado, numa conta que você finge que não existe. Não 12 meses de renda, 12 meses do quanto você realmente gasta para viver. Para alguns, isso é R$ 54.000. Para outros, 105 mil. O número importa menos do que o efeito que ele causa no seu sistema nervoso. Porque quando você tem isso, você para de viver como uma presa. Pensem como uma crise realmente se desenvolve. Ela se aproxima sorrateiramente. Primeiro você ouve rumores, demissões de uma empresa do outro lado da cidade, contratações pausadas. Depois alguém que você conhece é demitido. Depois mais um. E de repente todo mundo está com medo. Seus colegas de trabalho param de arriscar. Param de contestar, param de pedir aumento. Ficam mais cautelosos, mais quietos, mais submissos por causa do medo. E o medo te torna controlável. Mas quando você tem 12 meses de margem, não tem medo, você está atento. Não fica se agarrando a um navio afundando. Você avalia com calma se vale a pena ficar. Mesma crise, postura completamente diferente. Veja o que acontece com o seu cérebro quando você não se dá espaço para respirar. Cada decisão vira um cálculo de sobrevivência. Devo falar nessa reunião? E se lembrarem disso quando houver demissões? Devo procurar um emprego melhor? E se eu sair e o novo trabalho também afundar? Devo investir naquele certificado? E se eu precisar desse dinheiro no mês que vem? Você não está pensando de forma inteligente. Está pensando de forma imediata, dia a dia, ameaça após ameaça. E isso não é um defeito de caráter, é biologia. Quando seu cérebro detecta perigo constante, ele desliga o planejamento de longo prazo. Fica reativo. Otimiza para segurança imediata, não para oportunidades futuras. Você fica preso no que os neurocientistas chamam de estado de ameaça. E dali você não consegue inovar, negociar ou construir nada significativo. Mas quando você tem 12 meses de reserva, o seu cérebro entra num estado chamado de estado de desafio. Os mesmos problemas, perspectivas diferentes. Você para de perguntar: como sobrevivo a isso? E começas a perguntar: como uso isso a meu favor? Porque existe um segredo sobre as crises financeiras que ninguém te conta. Elas são os maiores eventos de transferência de riqueza da história. Não dos pobres para os ricos, mas dos desesperados para os pacientes. Deixa eu te mostrar um cálculo que vai te impactar. Digamos que você ganha R$ 72.000 por ano, ou seja, 6 mil por mês. Vive com 66 mil e, quando as coisas vão bem, poupa R$ 500 por mês. Aí uma crise estoura. Você perde o emprego. Tem R$ 10.000 guardados, o aluguel é 1.400, mais contas, comida, transporte, seguro, mais uns R$ 1.000. Já na primeira semana você está no vermelho.
Então você pega o cartão de crédito, pede dinheiro emprestado para a família, aceita o primeiro emprego que aparece, mesmo ganhando 20% a menos que antes, porque não tem outra opção. 5 anos depois, você ainda está se recuperando, ainda pagando dívidas, ainda ganhando menos do que ganhava antes da crise. Agora vamos tentar o mesmo cenário com 12 meses de reserva. Você perde o emprego. É doloroso, mas você não entra em pânico. Tem R$ 36.000 na mão. O suficiente para um ano inteiro no seu ritmo atual de gastos. Por isso, você não aceita a primeira proposta. Ganha 3 semanas de tempo. Usa sua rede de contatos, vai a entrevistas. Espera o trabalho certo aparecer. E como não está desesperado, você negocia. Pede R$ 7.000 por mês. Eles oferecem 6.500. Você mantém a posição. Fecham em 6.800. Você não só sobreviveu à crise, como saiu melhor do que entrou. Mesmo evento, 2 resultados completamente diferentes. E o fator decisivo não foi talento, não foi sorte, foi margem. É aqui que as pessoas erram. Acham que criar uma reserva significa sacrificar a vida de hoje por um futuro teórico. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que você faz algumas mudanças estruturais que ninguém percebe, e a sua vida quase não muda. Digamos que você gasta R$ 3.200 por mês. Aluguel, R$ 1.300. Parcela do carro, 600. Assinaturas, comer fora. Mais uns 1.300 para lazer. Você não precisa se mudar para um quartinho e comer só arroz. Só precisa se fazer uma única pergunta. O que aqui me dá liberdade? E o que aqui só distrai minha atenção? Aquela parcela do carro. Um carro de R$ 600 por mês melhora a sua vida de forma significativa em relação a um de R$ 200? Provavelmente não. Isso é R$ 400 por mês. R$ 4.800 por ano durante 5 anos. São R$ 24.000. Não por abrir mão de cafezinho, mas por uma única decisão sobre um bem que perde valor e no qual você quase nunca pensa. Com moradia é igual. Se você paga R$ 2.000 por mês porque quer um prédio bonito, mas consegue a mesma qualidade de vida por R$ 1.600 num bairro menos badalado, isso é R$ 4.800 por ano. Em 3 anos, são R$ 14.400. Você não está sofrendo, está sendo honesto sobre o que realmente importa. E aqui está o que ninguém te diz. Quando você cria essa reserva de 12 meses, a vida não fica mais difícil, fica mais fácil. Porque você para de otimizar para sobreviver e começa a otimizar para criar essa alavancagem. Deixa eu te mostrar como isso parece numa crise real. Digamos que o mercado caiu, o Ibovespa despencou 40%, o mercado imobiliário congelou, todo mundo está paralisado. A maioria das pessoas está tentando aguentar, proteger o que tem, evitar perdas. Mas você está olhando ao redor. Tem 12 meses de despesas guardados. Ainda tem emprego. Sua renda está estável. Então, enquanto todo mundo está vendendo em pânico, você está comprando. Não com o dinheiro de que precisa, com o dinheiro que separou exatamente para momentos como esse. Você compra a Bova 11 com 40% de desconto. Você adquire aquele imóvel para alugar que o dono quer se livrar a qualquer custo. 10 anos depois, esse dinheiro triplicou. Não porque você é um gênio, mas porque você tinha margem para agir quando ninguém conseguia. É assim que a riqueza funciona de verdade. Ela não gosta de ostentação, exige paciência. E as pessoas que a constroem não são mais inteligentes do que você. Apenas começaram a se preparar antes de precisar. Essa é a transformação que muda tudo. Quando você tem 12 meses de reserva, você para de enxergar as crises como ameaças. Começa a enxergá-las como oportunidades. Quando há demissões na sua empresa, você é a pessoa que mantém a calma, assume a liderança e é promovida quando a poeira baixa. Na queda do mercado, você é quem compra. Quando o seu setor passa por uma transformação, você tem capacidade de aprender uma nova habilidade, mudar de direção ou abrir um negócio paralelo. Todo mundo está reagindo. Você está planejando, não porque é corajoso, mas porque o medo não te controla mais. Você construiu uma base para si mesmo. E essa base te dá um teto que ninguém pode alcançar. Mas é aqui que a maioria das pessoas atira no próprio pé. Elas finalmente chegam a 30.000, talvez R$ 36.000 guardados. Ficam orgulhosas, sentem que conseguiram e aí se recompensam.
Um sofá novo, uma viagem de fim de semana, um apartamento mais bonito. E de repente caem para 12 mil, depois 6 mil, depois zero. Porque enxergaram essa conquista como uma vitória, não como uma fundação. Me ouve bem. O seu fundo de 12 meses não é um bônus. Não é uma conta para gastar. É um fosso. E fossos só funcionam quando estão cheios. A disciplina que te trouxe até aqui não é temporária. É permanente. Porque a crise não vem uma vez, ela volta de novo e de novo. E a única forma de sobreviver a todas elas é parar de jogar o jogo da vulnerabilidade. Aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Você não consegue construir isso da noite para o dia. Leva tempo, talvez 2 anos, talvez 4. Mas a questão é que esse tempo vai passar de qualquer jeito. Você pode passá-lo torcendo para que nada de ruim aconteça, ou pode passá-lo construindo o que vai te proteger quando acontecer. Daqui a 4 anos vai ter outra crise, talvez maior que a anterior, talvez menor. E quando chegar, você vai estar numa de 2 situações, em pânico ou preparado. A versão preparada de você não é mais inteligente, mais sortuda ou mais rica. Só tomou a decisão mais cedo. Então aqui está o meu desafio para você. Agora, hoje, decida que vai criar uma margem de 12 meses. Não um dia, não quando as coisas ficarem mais fáceis. Agora, comece com R$ 500 por mês, se possível 1.000, o que for necessário. E depois proteja isso como se a sua vida dependesse disso. Porque um dia pode depender. A crise está chegando, mas ela não precisa te destruir. Ela só precisa te encontrar preparado. O seu eu do futuro está contando com você. Não o decepcione.